Olá pessoal, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Nesse vídeo nós continuaremos a nossa série muito especial de 30 dias, 30 funções do Excel. Essa é a aula 3. Se você perdeu alguma, pode retomar aqui na playlist. Nessa aula você aprenderá a respeito da função condicional se. Faça o download também gratuito da planilha aqui embaixo para você acompanhar essa aula e firmar o seu conhecimento. Também te convido a se inscrever no canal, temos novos vídeos toda terça e todo sábado no padrão, né? Agora essa série vai ser especial, nós teremos um por dia. Então para você não perder nenhum vídeo, marca aqui, se inscreve e marca o sininho, ok? Então é isso, vamos lá? A função se é uma função condicional que permite que nós retornemos alguma informação conforme uma condição ou mais condições sejam atendidas. E se não for atendida, ele retorna uma outra condição, outro valor, pode chamar outra fórmula, tá? Como a gente vai ver no exemplo aqui. Então, nesse primeiro exemplo, a gente tem, se a venda for maior que 5.000, o bônus deve ser de 10% da venda. Então, nós temos aqui o funcionário João, temos o valor da venda de 4.500, e eu quero botar o bônus aqui se for 5.000 ou mais. Bom, uma função C simples vai resolver esse problema, então, a gente pode fazer assim, ó, igual C, abre parênteses. Então, verifica se uma condição é satisfeita e retorna o valor se for verdadeiro e retorna outro se for falso. Abre parênteses. Se esse valor aqui for maior ou igual do que 5.000, que foi apontado lá em cima, perceba que o operador maior ou igual, que a gente tem na matemática também, tá? Para tratar com valores ali, ponto e vírgula, e agora ele passa aqui, ó, primeiro no teste lógico, nesse primeiro argumento da função, e no segundo argumento, qual é o valor se for verdadeiro. Ele fala que é 10% da venda. Quanto é que é 10% da venda? Tanto faz a gente multiplicar 10% vezes 4.500 vezes o valor que nós temos na venda, ou 0,1 vezes o valor que nós temos na venda. Lembrando que o percentual dentro do Excel, 1 é 100%, e as frações decimais de 1 vão ser decimais do 100%. Por exemplo, 0,1 é 10%, 0,01 é 1%. Então, eu vou botar aqui 10% para ficar bem claro ali o que eu estou falando. Então, vai ser vezes 10% vezes 4.500 que eu tenho aqui. Deixa eu tirar aqui. 10% vezes 4.500, ok? E se não, eu quero que ele retorne zero, tá? Nesse segundo parâmetro, nesse segundo argumento, nós temos aqui o valor se for verdadeiro. E no terceiro, nós temos o valor se for falso. Se for falso, ou seja, não atingiu a meta, então esse zero ele não vai ganhar bônus nenhum. Vou fechar o parênteses e é isso aqui. Vou dar um Enter. E perceba que esse aqui retornou zero, porque ele não atinge a meta ali que é de 5.000 ou mais. Então, ele está verificando aqui, ó, quando a gente seleciona ele, já aparece falso logo acima, como a gente viu na outra aula. Ele mostra ali em cima uma prévia do resultado daquela parte da função. Se eu der um F9, também vai aparecer falso, ou seja, não foi atendido. Se ele não foi atendido, ele não vai cair no verdadeiro, certo? Então, ele vai cair no falso, que é o zero. Ok? Vou dar um Enter. Daria o nosso valor. Vamos puxar para o de baixo. No de baixo, nós temos uma situação onde ele atinge o valor. Então, nós temos ele aqui selecionando, já aparece verdadeiro. Verdadeiro ali, tá ok então. E daí, nesse caso, ele vai pegar 10% de C7, ou seja, 520, ok? Se eu botasse 0,1, até se seleciona aqui, ó, então já aparece também, ó, 10% é igual a 0,1, ele mesmo já acusa. Se eu der um F9, vai aparecer ali 0,1 também. E daí eu dou um Enter e está legal. Já fez, arrasta para baixo, está ok. Todos aqui calculados 10%. Agora vamos para um segundo exemplo. Nesse exemplo, nós temos aqui, cliente, temos a qualidade de serviço de 1 até 5 e o tempo de resposta em horas de 12, de 4, quantas horas foi que demorou para dar a resposta. E aqui a gente vai avaliar a qualidade do serviço. Se a qualidade do serviço for 4 ou 5 e o tempo de resposta for menor ou igual a 24 horas, o cliente é altamente satisfeito. Perceba que a gente tem duas condições aqui. Então, tem que estar entre 4 ou 5, né? E o tempo de resposta tem que ser menor ou igual a 24 horas. Isso para a primeira condição. Então, a gente tem a primeira condição. A segunda condição é se a qualidade do serviço for 3 ou 4, certo? 3 ou 4, vou botar aqui. Então, e aqui 4 ou 5, né?
E aqui, ó, menor que 24 horas. Vou até anotando aqui, ó, Ctrl N para ele ficar em negrito ali essas partes onde a gente quer ressaltar no texto, fica mais fácil para você ver. E o tempo de resposta for menor ou igual a 48 horas, então o cliente satisfeito. E se não, caso contrário, de não atender nenhum desses quesitos ali em cima, então vai ser totalmente insatisfeito, certo? Então não atingiu nenhum dos dois em cima, então é insatisfeito. Vamos fazer isso na nossa fórmula. Vou puxar para o lado aqui. Vamos aumentar aqui. Sempre com a função aqui com a nossa regra aqui ao lado para a gente poder olhar. Então, 4 ou 5, se a qualidade do serviço for igual a 4 ou 5, ou menor ou igual a 24 horas. Tá? Então, lá. Igual C, abre parênteses. Então, a qualidade do serviço for igual a 4 ou 5. Então, aqui eu posso utilizar assim, ó, a função OU. A função OU, ela também é uma verificação lógica. Ela verifica se uma função é atendida ou outra, nesse caso. Então, eu vou abrir parênteses e vou verificar aqui. Então, se for igual, C6 for igual a 4, ou C6 igual a 5, concorda? Então, se for igual a 6, 4 ou igual a 5, então, verdadeiro. Perceba, se eu seleciono aqui, já aparece, ó, verdadeiro, porque eles são 4 ou 5, ok? Então, essa é a primeira condição que nós temos. Nós temos a segunda condição. O tempo de resposta tem que ser menor que 24 horas, para ele dar, então, totalmente satisfeito. Então, eu vou colocar aqui, antes do OU, eu vou colocar um E, abre parênteses. A função E, ela também é lógica, assim como a função OU. A função E, ela verifica se vários argumentos são aceitos, são verdadeiros, para dar um retorno, então, de verdadeiro. Daí ele verifica se todos são. E nesse caso, se um for, ele já dá retorno de verdadeiro. E aqui no caso do E, todos têm que ser verdadeiros, o retorno tem que ser verdadeiro para que o retorno seja verdadeiro. Então aqui no E, eu tenho a primeira retorno, que é o OU, nessa primeira parte, e agora eu estou passando o teste lógico para ele, ó, segundo teste lógico, ponto e vírgula, o tempo de resposta, selecionando aqui, tem que ser menor ou igual que 24 horas. Daí eu fecho parênteses. Então perceba, eu tenho o primeiro argumento que verifica, ou seja, ele é verdadeiro, 4 ou 5, e aqui D6 é menor que 24, então é. Então nesse caso aqui, as duas condições, se eu selecionar aqui, ó, são verdadeiras, certo? E daí ele vai retornar verdadeiro. E nesse caso, então, eu vou botar aqui, valor se verdadeiro, eu vou abrir aspas duplas e vou botar totalmente satisfeito. Satisfeito. Fecha parênteses, tá? Fecha aspas duplas e ok. Perfeito? Ponto e vírgula. E agora a gente vai passar qual é o valor se for falso. Se for falso, o que a gente vai fazer? Nesse caso ali, se for 3 ou 4 e for menor que 48 horas, aí a pessoa vai estar satisfeita. Então, eu vou dar o Alt Enter aqui. Você pode utilizar o Alt Enter quando a gente está quebrando uma fórmula para que fique mais organizada, identada, como a gente diz também em programação. Então, agora eu posso escrever logo abaixo. Eu vou escrever aqui o valor se for falso. No falso, eu vou fazer mais uma verificação. Agora eu vou utilizar um C dentro do outro C. Vou botar aqui, ó, C, e vou fazer mais uma condição. Não é isso que a gente vai fazer? Então, se for atendido ali 4 ou 5 e for menor que 24, satisfeito, totalmente satisfeito. E depois a gente verifica. Se for 3 ou 4 e for menor que 48, então satisfeito. Se não, totalmente satisfeito, insatisfeito. Abre parênteses e daí eu vou fazer exatamente a mesma que a gente tem logo acima. Vou abrir um E, vou abrir um OU e vou verificar. C6 é igual a 3 ou C6 é igual a 4, certo? Fecho parênteses aqui. Ponto e vírgula. E agora eu vou verificar aqui se o D6 é menor que 48. D6 é menor ou igual que 48? É isso, tá? Então tem que ser isso aqui. Tá? Como se a primeira for atendida, então ele vai entrar totalmente satisfeito. Se não, ele vai entrar na segunda condição. E agora a gente vai fechar o parêntese do E ali, do OU, né? Do E mesmo, tá certinho. E a gente tem o retorno, ó, certo? No caso ali. Tá dando verdadeiro? Não tem problema, mas ele vai cair no primeiro, então. Ele sempre vai cair na primeira condição que ele tiver aqui dentro. E daí, se for a primeira condição, ele já faz. Se não, ele cai na segunda, mesmo que a segunda também desse verdadeiro, ele vai sempre cair na anterior, na primeira que ele entendeu, né? Que vai cair totalmente satisfeito.
Então, fez o teste lógico, ponto e vírgula, qual é a condição, qual é o retorno que eu quero, então é satisfeito. Então, aspas duplas, para a gente escrever qualquer texto dentro do Excel, aspas duplas, se eu quiser que seja um texto, tá? Que poderia ser um intervalo nomeado. E se não, agora eu vou dar um ponto e vírgula, insatisfeito. Eu posso escrever aqui ou posso escrever aqui embaixo também, dando Alt Enter, aspas duplas, insatisfeito. Ok? Fecha aspas duplas e fecha parênteses para fechar esse C que eu tenho aqui. E agora eu vou fechar mais um parênteses para fechar o último C. Perceba as cores também que nós temos aqui quando a gente abre e fecha os parênteses. O último e o primeiro sempre vão ser da cor preta. Então você já sabe que fechou todos quando você tiver desse jeito. Então tá aqui a nossa função, nossa fórmula, dou um Enter ali. Clico duas vezes e agora a gente tem todos os retornos. Então está aqui satisfeito, né? De 3 ou 4. Totalmente satisfeito, insatisfeito, certo? E por aí vai, para cada um deles, conforme a nossa regra que nós tínhamos colocado. Agora a gente tem então a satisfação do cliente. Então é isso que achou desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e também te convido a esse meu aluno do curso Excel completo, uma formação profissional em Excel, que vai desde Excel básico até a programação VBA. No total, hoje, são 11 cursos, mas sempre que tiver um novo curso, uma nova aula, você que é antigo aluno e novo aluno, recebe também, como eu disse, é vitalício para sempre, todos os cursos com certificado na nossa plataforma de EAD, que você pode abrir no celular, no tablet, no computador, em casa, no trabalho, aonde você estiver, ok? Também damos descontos para grupos e empresas. Então eu deixei o link aqui embaixo para você conhecer também a nossa formação profissional e começar hoje mesmo a aprender profundamente a usar o Excel.